Celebremos, pessoal! Bem-vindos aqui à Adega do Sommelier. Eu sou o Trauer e a gente tem aqui algum recado antes do assunto principal, que é obrigado para você que se inscreveu, que deu o like, que comentou, que incentivou. Foi muito carinho da parte de vocês. Eu vou retribuir fazendo o melhor vídeo possível, tá bom? E vamos começar falando aqui da Estrada de Ferro Sorocabana, que é a mistura comemorativa da CIP. E vamos começar falando da CIP. O que é a CIP? A CIP é uma das confrarias que existem no Brasil de encontros presenciais de cachimbeiros. A gente começou a CIP em julho de 2022 na minha casa, porque a gente não teve até aquele momento conhecimento de algum restaurante ou bar que atendesse 20 confrades, né? 20, 25 confrades, que era mais ou menos o que a gente tinha em mente do primeiro encontro. E veio realmente bastante gente lá em casa, foi muito bacana, bastante conversa. O Luiz Del veio, o Gustavo Passos veio, o Alexandre Confrade, enfim, veio uma galera famosinha do meio dos cachimbeiros. Enfim, a gente tentou fazer encontros mensais no começo da confraria, percebeu que não deu certo, porque muitos membros não são de Campinas, então ficou inviável, uma boa parte, participar dos encontros, né? Outras pessoas são casadas, então tem filho, então não pode desprender todo mês para acompanhar. Então, a gente entendendo essa necessidade, depois de um tempo, a gente estipulou para fazer encontros em março, julho sendo todo aniversário, e novembro. A gente deu esse prazo aí de uma distância de 4 meses mais ou menos, né, de cada encontro, e deu super certo, né? Até agora deu super certo. Não posso afirmar, né, para sempre, mas por enquanto está dando certo, e o time que está dando certo não se mexe. E no primeiro ano a gente fez um cachimbo comemorativo. Essa mistura era para ter saído como comemorativo do segundo ano, mas como teve a enchente do Rio Grande do Sul, insumo ficou difícil, a lata em si, esse tipo de lata, ficou difícil naquela época de conseguir. Então realmente deu uma quebrada no mercado, nesse sentido, né, de insumos. E acontecendo isso, a mistura teve que ser adiada para o ano seguinte, né? E foi lançada agora no encontro de julho. E é interessante, né? Eu ainda tenho a amostra da CIP que a gente fumou, eu guardei, tá na metade ainda. E teoricamente não é minha mais, né? Porque a minha cota eu já fumei. Então fiquem tranquilos, Zip, Felipe, fiquem tranquilos, porque eu vou devolver para vocês, e vocês que lutem pela parte de vocês dois aí, né? Eu não quero nem saber. Eu vou encher meu fornilho enquanto a gente vai conversando um pouco mais. Então assim, essa mistura ela teve essa parte conturbada, né? Se vai sair, não vai sair, né? E acabou que deu tudo certo, né? Eu até larguei um pouco à frente desse projeto, eu pedi pro Zip tocar, porque eu tava com coisas pessoais para resolver e tal, e ele conseguiu resolver. Muito obrigado, Zip, inclusive. Pronto. Desculpa pausar um pouco, porque eu também preciso encher o fornilho, né? Pronto, beleza. Enchi do fornilho aqui do Dunhill. Bom, continuando. A mistura demorou para sair, mas saiu. E qual que foi a ideia da mistura? A ideia da mistura ela foi inspirada no Billy Bud, que é um tabaco da Cornell Dill. Esse tabaco, ele a característica dele seria folha de charuto, burley, latakia assim, mas o que mais chama a atenção é uma mistura com punch, uma mistura com peso, uma mistura com corpo, e é uma mistura ao mesmo tempo muito gostosa. E infelizmente, como a gente está com dificuldade de conseguir coisa importada,
fica mais na lembrança. E essa mistura aqui, a Estrada de Ferro Sorocabana, ela tem inspiração no Billy Budd, porém com menos força. Então, assim, já que ela tem menos força, por quê? Para agradar a maioria dos confrades. Nem todo mundo gosta de tabaco forte, nem todo mundo da CIP gosta de tabaco forte. Uma boa parte gosta de Burley, uma boa parte fuma charuto, mas nem todo mundo é casca grossa para ficar fumando tabaco fortíssimo. Eu mesmo não tenho, eu não gosto tanto assim. Eu gosto de vez em quando uma coisa forte, né? Mas é meio pontual, né? Eu acho que eu já expliquei bem, né? Expliquei o que é a CIP, expliquei a inspiração dessa mistura, né? Do que foi a nossa ideia. Agora eu vou explicar o que não foi a nossa ideia. Como essa mistura demorou para sair e ela saiu bem na trave do gol pro encontro, a gente não batizou essa mistura. Na verdade, quem batizou essa mistura foi o próprio produtor, né? Que é o Tabacos BR aqui, ó. Aqui, bonitinho. Tabacos BR. Então, assim, o produtor que batizou assim, né, de Estrada de Ferro Sorocabana, eu até nem sabia o que era. Né? Eu fui pesquisar assim, eu achei super interessante. Se fosse, né, o tema de trens, e se dependesse de mim, eu tinha colocado Mogiana, né? Porque aí seria de Campinas, né? Mas é porque eu sou meio bairrista. Né? E o Zip concordou comigo, concordou que também seria a escolha dele. Mas o que importa é que a Estrada de Ferro Sorocabana, ela tem uma história muito engraçada, muito interessante, né? Que ela foi para ligar Sorocaba a São Paulo e consequentemente ligar Sorocaba até o escoamento do Porto de Santos. Originalmente levando algodão e depois levando café, outros insumos, levando pessoas. E ela ficou desde o Brasil Império, né, 1870 até 1970. Depois ela foi vendida, foi privatizada, depois foi estatizada, depois foi privatizada de novo, depois estatizada de novo. E ela acabou em 2021, né, os últimos resquícios, né? E muitos desses pontos da, como que eu vou dizer, muitos dessas estações, eles viraram museus, ou estão abandonados, os vagões estão por aí, né, sucateados. Tudo que começa tem um fim, né? Mas o que importa é interessante, né? Falar o que foi. Além de transporte de produtos, também foi transporte de muita gente que ligou desde, né, de Presidente Epitácio, que é quase divisa ali que é divisa na verdade com Mato Grosso do Sul, até São Paulo. Então assim, é extremamente grande. Até tô mandando aqui uma foto do que é essa linha. É um negócio assim fantástico, tá? Então, e é interessante, né? A gente pensa, opa, ônibus leito, pô, já tinha vagão leito, já tinha vagão restaurante, já tinha. Tudo bem que nessa linha não tinha vagão duplo, tá? Eu fui pesquisar para ver se tinha vagão duplo de trem e pelo menos essa linha não. Outras no Brasil deve ter, mas eu não sou um especialista em trens, tá? Isso aqui não é um canal de trens. Se fosse, ia ser extremamente legal, mas por enquanto não é, tá? E eu também não sou um professor de história, então eu não me aprofundei tanto em saber dados históricos, né? O cara X, o cara Y, empresa tal. Mas o que é importante é que foi uma parte econômica importantíssima para o estado de São Paulo, né? E eu achei muito interessante. Ela tem um nome bem forte, Estrada de Ferro Sorocabana, bem legal. Para quem tiver interessado, dá uma pesquisada para aprofundar mais e vale super a pena. O que torna essa mistura especial é justamente tanto ser um comemorativo de aniversário da confraria e tanto ter um nome forte a esse ponto de ter toda uma história que eu cheguei a pesquisar para vocês. Ela é especial porque ela é escassa. Infelizmente a gente só teve um lote de 20 latas que foi disponível para os confrades. Quem pegou, né? A gente pensa assim em relançar ela anualmente,
né? A depender da disponibilidade do fabricante, né? Então a gente não pode assegurar nada, mas tirando essa parte chata, tem outra parte chata que é para quem que essa mistura foi pensada. Tipo assim, tem a parte de ser uma mistura um pouco mais leve com Billy Bud, mas a gente tá falando que o Billy Bud é uma mistura forte mesmo, tá? Então ela não vai ser tão leve em nicotina, ela vai ser uma média alta, tá? E não só restringir a parte iniciante com a questão do nível de nicotina, mas com o nível de complexidade mesmo. Tipo assim, a... o iniciante ele vai querer uma mistura com Virginias, ou Virginia com Burley, ou uma mistura inglesa leve se ele quis já tentar alguma coisa diferente, né? E o iniciante ele pode amar ou odiar a lataquia, mas no final todo mundo acaba amando, tá? Eu fui um dos que demorou anos para gostar de lataquia, essa aqui é bem da real. E ou ir pro mundo dos aromáticos, que é o que eu mais gosto, tá? Então assim, é a parte meio chata de falar, tá? Mas o que torna também esse review especial, porque eu acredito que pouca gente vai ter a opção, vai ter a oportunidade, melhor dizer, de fazer um review deste, tá? Então, eu espero que, sendo um dos poucos possíveis reviews, que seja um bom review, né, pra você. Espero que você tenha gostado. E falando aqui da composição da mistura, folha de charuto, Burley, lataquia e Virginia. Vamos falar primeiro das características de fumaça, que eu acho bem legal. Por eu estar falando sem parar, é lógico que a mistura apagou, mas ela não tem a característica de ficar apagando, ela solta involuntariamente fumaça, ó, como você está vendo, então ela continua queimando muito tranquilamente. Sai bastante fumaça, é uma fumaça leve, ao mesmo tempo ela é cremosa, apesar de ela não ser densa, ela é sim cremosa, ela agrada, tá? Ela agrada. E é muito interessante que o começo dessa mistura vem o cítrico, vem amendoado, vem a questão também de apimentado. Depois ela vai evoluindo, o Burley aparece bem legal com a questão da folha de charuto mesmo, né? E é engraçado que chega um momento da mistura que elas se unem, né? Todas as folhas ali se unem com um padrão de sabor único, tá? Ela é uma mistura que vai aparecendo Virginia depois, no final. Novamente, né, com a questão do cítrico. E é um dos poucos tabacos que realmente parece que eu tô fumando um charuto, tá? Então, para quem é charuteiro, é uma coisa interessante também. Ela é uma mistura também que tem uma queima muito homogênea, queima fácil mesmo. Apesar de ser uma mistura complexa, ela não tem tantas notas também, tá? Ela vai ter o cítrico de Virgínia, que eu não falei pra vocês. Ela vai ter o apimentado. Ela não deixa a boca seca, tá? Ela é bem legal nesse sentido. Um fato curioso, por ser da própria Tabacos BR, ela lembra também outra mistura da Tabacos BR, que é o Ringers de Golf Club. Para quem não fumou, essa sim já é uma mistura que você vai achar com muita facilidade, que é uma mistura inglesa, bem bacana. Na minha opinião, hoje, pelo catálogo que ele tem, é realmente a melhor mistura inglesa que ele tem.
tá? Em questão de sabor mesmo, ela é bem completa. Só que eu tenho pra te falar, ela não é melhor que a Estrada de Ferro, não. A Estrada de Ferro é melhor. Não é favoritismo, não. É um conceito geral que eu tô falando, tá? As pessoas gostaram ainda mais da Estrada de Ferro Sorocabana do que a Handhead. Mas é lógico que ela não vai remeter totalmente, ela vai remeter mais a parte do Latakia mesmo, né? O Virginia, ele é uma coisa adicionada a mais, né, do que o Billy Budd. E assim, tem mais porção de Virginia do que uma ideia dessa de Burley e charuto, né? Então, o Virginia não se esconde, tá? Ele vai aparecer mais no final, mais no começo, enfim. É uma mistura bem legal, bem legal. Eu não vou avaliar, até porque eu não sou totalmente neutro nessa mistura. Sinceramente, como ela é criação da confraria, eu tenho uma nota pessoal muito alta para ela, né? E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse review, né? Espero que você se torne membro da CIP e venha nos nossos encontros que acontecem em Campinas, né? Dá uma pesquisada no Instagram, Confraria Interior Paulista, que vai ser bem legal. Você vai ver a página da confraria, entra no nosso direct, pergunta aí pra gente, a gente vai te orientar, né? Tenta vir pro encontro de novembro agora, eu acho que vai ser bem bacana. Então, é isso, pessoal. Espero que esse review longo você tenha terminado a sua taça, porque a adega é sua, o brinde é nosso. Valeu!